Eu posso ser... Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Na verdade, eu sou muito monstro. Por mais que eu estude as vidas passadas, por mais que eu realize esse estudo através das regressões de memória, através das visões, considerando a bagagem humana, a história da humanidade em todos os tempos, percebendo o estado mais primitivo da humanidade para o estado em que nós nos encontramos hoje. Por mais que eu espiritualmente consiga entender todo esse processo, na proporção que eu consigo entender hoje, eu não consigo não ficar chocada com casos de crueldade, sobretudo quando acontece com crianças. O meu lado humano fala alto. Hoje nós vamos falar sobre o menino Miguel. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e se você não me conhece, está conhecendo agora? Pena que o assunto é mais pesado, mas está aqui dentro do meu universo de arte, vida e espiritualidade. E de quando em quando acontece da gente trazer assuntos dessa natureza mais pesadas, mais severas, para nossa reflexão, para tentar entender o mundo espiritual, o espírito que habita em cada uma dessas almas, tanto das que sofrem e também daquelas que fazem sofrer. Não tenho intenção de julgar. O julgamento fica para a lei humana, que acabou de acontecer, né? Mas é sempre buscar essa compreensão. E peço que nos comentários que vocês coloquem aqui, respeitem essa linha, respeitem o meu ambiente também. Vocês podem discordar de qualquer coisa, né? Que a gente é livre, podem e devem, né? Eu gosto muito dos questionamentos, na verdade. Mas sempre com respeito. Afinal de contas, a gente dá aquilo que a gente tem. E quando a gente olha para o passado, por exemplo, nas regressões de memória que eu aplico, a gente percebe que espiritualmente falando, nós somos todos iguais, porque trazemos em nossas bagagens históricas também muitos crimes, pecados, enfim. Então é bom a gente tentar se entender até para a gente evitar de cair em tentação em alguma situação. Deus me livre. Mas antes de qualquer coisa, você vai dar o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais. Eu vou contextualizar aqui a história do caso Miguel. Miguel dos Santos Rodrigues, 7 anos. Ele foi assassinado em julho de 2021 por sua mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e sua madrasta, Bruna Natiele Porto da Rosa, na cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul. Segundo depoimentos das mulheres, ele foi espancado e dopado antes de ter o corpo colocado numa mala que foi jogada no rio Tramandaí. Miguel vivia provisoriamente com a mãe Yasmin, de 26 anos, e a madrasta, Bruna, de 23 anos, numa pousada em Imbé, na época do crime, e sua mãe tentava passar a guarda para a avó materna. De acordo com o portal SBT News, abre aspas, à véspera do dia da morte, Miguel teve sua cabeça arremessada pela mãe contra uma parede e chegou a quebrar um azulejo com um impacto. Ai, meu Deus! Ui, fecha aspas. Gente, olha só, eu leio a pauta, o Ricardo faz a pauta pra mim, a gente levanta o assunto, ele faz a pauta e eu tô lendo na hora, tá? Eu tô lendo agora. Segundo a madrasta, num depoimento, o menino teria levado uma surra da mãe. Ele teria depois ficado gritando e gemendo, o que levou as duas a lhe darem antidepressivos, antes de quebrar seus ossos para que o corpo coubesse na mala que depois foi jogada no rio. Ô Senhor! Ui. Ai, que agonia! Para o Ministério Público, a criança morreu devido, abre aspas, agressão física, insuficiência de alimentação, uso de medicamento inadequado e omissão de atendimento à saúde da vítima, fecha aspas. A motivação para o crime seria o fato de Miguel atrapalhar o relacionamento do casal. Respira fundo, e nessas horas uma raiva nasce em mim. Yasmin e Bruna chegaram a procurar a polícia na noite do dia 29 para registrar o desaparecimento de Miguel. No entanto, a mãe deu versões contraditórias nos depoimentos, o que levou os policiais a desconfiarem. No dia 30, pressionada pelo delegado Antônio Haxi, ela confessou o crime e foi presa preventivamente. Investigadores encontraram posteriormente vestígios de sangue, uma corrente e um caderno na pousada onde a família residia. O caderno eu vi num vídeo. Eles também descobriram que a mãe chegou a fazer pesquisas na internet sobre a possibilidade de digitais saírem com a água do mar.
Que dedicada, né? Conforme as investigações, Miguel sofria maus tratos que envolviam ficar de castigo trancado dentro do armário, ficar sem comida, ser agredido e descrever frases pejorativas num caderno como, abre aspas, eu sou um idiota, não mereço a mamãe que eu tenho e eu sou ruim, entre outras. Yasmin e Bruna foram presas preventivamente em 2021. Segundo o laudo policial, Bruna, cuja defesa havia alegado insanidade mental, abre aspas, é plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, fecha aspas. O julgamento das três aconteceu agora, né? Entre os dias 4 e 5 de abril de 2024. As acusadas foram condenadas pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e ocultação de cadáver. O corpo da criança, então, continua desaparecido. Yasmin, a mãe, foi condenada a uma pena de 57 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime fechado. E Bruna, a madrasta, a 51 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão. Antes de prosseguirmos com essa história, triste história por sinal, deixa eu falar aqui para vocês que você pode adquirir o meu livro Uma História de Vidas Passadas através do WhatsApp 47 99987 1806. Vamos falar com a mama pelo WhatsApp ou entrega via correio e você pode estar recebendo autografado em sua casa. E para fazer a terapia comigo, gente, informações no e-mail fernandahuser.terapeuta@gmail.com. E deste vídeo agora você já curtiu? Curta, tá? Curta se você gosta do meu conteúdo, curta se você gosta das coisas que eu trago. Você não precisa concordar comigo, nem deve concordar com tudo comigo que eu falo, com tudo que eu falo aqui. Né? Mas curta para... Isso serve de incentivo, é uma maneira de eu receber a gratidão do público, me sentir incentivada a continuar cada vez mais. Agora vamos seguindo o nosso vídeo aqui, tecendo algumas opiniões acerca deste caso. Eu deixei alguns vídeos abertos. E se um crime como o de Susanna von Richthofen me deixou bastante chocada, imagine quando se trata de criança. Porque o que aconteceu, na verdade, foi um ato de covardia. Não consigo encontrar outra palavra. Tanto a mãe quanto a madrasta não, né? A namorada da mãe, no caso, envolvidas no que aconteceu, para mim é um ato de extrema covardia. E eu consigo observar, olhando as fotos, olhando as imagens, vendo os depoimentos de ambas, e também o depoimento de pessoas que conheciam a Yasmin, né, que é a mãe, antes deste relacionamento com a Bruna, com essa ex-namorada, enfim, que parece que a relação dela com o filho anteriormente a isso era uma relação saudável. Era, claro, gente, são pessoas jovens, mas não é porque se é jovem que se vai fazer o que aconteceu, que vai se tornar um monstro, como ela mesma coloca, que ela é um monstro. E observe que uma coisa é o seguinte, ela diz que ela é um monstro a partir do momento que ela cai a ficha. Isso que me chamou a atenção. Deixa eu só voltar nesse trecho aqui. Ela pergunta... Tu sabia que teu filho ficava de castigo dentro do armário? Então ela pergunta, você sabia que o seu filho ficava de castigo dentro do armário? E aí ela responde que ela sabia, mas que ela não tinha levado a sério. Quando ela fala que, na verdade, nenhuma pessoa em sã consciência leva isso a sério, a sensação que eu tenho é que a ficha dela, como eu estava falando, só cai a partir do momento que ela está presa, ela foi presa, ela foi para um julgamento, está ali para dar o seu depoimento e, enfim, vai receber a sentença, dentro desse contexto. Mas a ficha dela não caiu quando ela matou o filho, ou quando jogou o corpo do filho no rio. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, espiritualmente falando, que nível de espírito é esse que tem um laço nesta vida? A responsabilidade de mãe para com uma criança, não é um filho adulto, ainda que isso também seria extremamente forte, mas é uma criança completamente indefesa, sem condições aí de se defender, fraca, provavelmente já desnutrida porque não era bem alimentada, sofrendo os maus tratos psicológicos e os maus tratos físicos que sofreu diante desta namorada aí chamada Bruna. Então tudo isso que aconteceu, que estava acontecendo com o filho, ela não enxergou. O que me chama a atenção é que diante dos depoimentos de outras pessoas que a conheciam antes deste envolvimento com a tal Bruna, diziam que a relação de mãe e filho então era uma relação melhor, uma relação saudável. Eu não estou aqui avaliando o caso. Eu estou fazendo possíveis leituras espirituais a partir do contexto físico, vocal das pessoas através dos vídeos que a gente tem acesso. Então, o que ela me traz é em que momento
ela se vendeu, eu não sei usar outra palavra. Em que momento essa escuridão entrou na fronte dela, no que é que ela acreditou, que ela deixou de lado uma criança indefesa e independente de ser teu filho. Isso é um ato desumano, permitir o que já acontecia antes da morte da criança, a agravar com a morte da criança. Então ela dá aqui a leitura, ela dá a interpretação dela sobre os fatos. Quero só enfatizar o seguinte, ela me soa coerente, coerente não é a palavra porque eu não conheço, né, não sou testemunha de nada, mas ela me soa convincente. Apesar do fluxo de texto dela ter suas pausas, é compreensível diante de estar num júri e também diante da situação, tanto que se apresenta depois, ela acaba chorando, tá? Não estou falando isso por pena, compaixão não é essa situação. Eu tenho pena sempre na seguinte situação. Para qualquer pessoa eu tenho isso. A partir das vivências da minha vida, então quando eu vejo casos alheios como este, eu sempre penso isso, gente. Gravem essa frase com vocês. Poderia ser diferente. Essa frase, ela é crucial na minha vida. Poderia ser diferente. Poderia ter sido diferente. Se nossas escolhas tivessem sido mais sábias, se a gente agisse com menos ansiedade, se a gente trabalhasse melhor as nossas, ou desse mais atenção às virtudes do que aos defeitos, e se instigasse mais, se a gente fosse mais positivo, com toda certeza a história da gente seria diferente. Teria sido diferente. A minha história teria sido diferente, a sua história teria sido diferente. Esse menino podia estar vivo. Nem tudo para mim é tão destino. O grande destino que a gente tem se chama livre-arbítrio. A possibilidade que você tem em sua vida de escrever a sua história de acordo com aquilo que você crê. E a mãe, neste contexto, deixou de crer nela como mãe, deixou de crer no filho e passa a acreditar naquela outra pessoa. E eu fico me perguntando que tipo de relacionamento foi esse, porque aquela Bruna, é Bruna, né, Fernanda? É a Bruna que eu vi. É muito pesada. É muito estranha. Olhem nos olhos dessa Bruna. É um homem escrito e pesado. Aí quando fala, a voz é leve. Ela disse que queria comprar corrente e eu falei pra ela não gastar o dinheiro com a corrente e gastava com comida. Mas eu já chego na Bruna. Então, cai a ficha da mãe, ou seja, ela toma consciência das coisas a partir do momento que todo mundo fala pra ela que ela tá errada. Ela não conseguiu ver por ela mesma? Precisou acontecer um crime pra ela ver o que ela estava fazendo? Ela não me parece ser de todo mal, sou sincera. Até assim, olhando os olhos, existe uma frieza nela, mas aí fica, será que esta namorada, se essa namorada não tivesse entrado na vida desta mãe, será que o menino estaria vivo? Porque me parece que o problema tá aí, tá? Essa cena ela é interessante, esse momento dela é interessante. Ela fala que uma pessoa em sã consciência não prende uma pessoa num roupeiro. Essa é a frase. Não é normal. Não é normal, ela dá pausa. Ela está refletindo, os olhos dela condizem com isso. Aí ela vai dizer, eu posso ser, pausa, eu sou um monstro. É como se ela disser, eu acho que ela pensou assim, eu posso ser um monstro. Aí olha, isso, eu sei que é horrível o que aconteceu, mas isso, espiritualmente falando, é o ponto da esperança do ser. É uma pequena luz se acendendo nela, porque ela poderia estar negando o crime, ela poderia nunca ter assumido, ela poderia estar jogando 100% da culpa na outra, o contexto, porque muita gente mente nessa hora. A maioria das pessoas mente. Tem a prova na cara e a pessoa ainda continua mentindo. A terra de psicopata, olha, pelo amor de Deus. Só que ela refaz, ela pensa rápido e ela diz, eu sou um monstro. Em vez de dizer, eu poderia ser... É isso, né? Vamos lá de novo, Fernanda. Aqui ela foi o que tem que ser, mas comparando a todos os covardes de plantão que nunca assumem o que fazem, ela assume. Então, aqui ela teve um ato de coragem, pelo menos neste momento. Para o espírito dela, é uma grande salvação. E aí ela vai mostrando arrependimento. E outra coisa, ela tem uma autoafirmação. Eu sou um monstro, ela tá ereta, e ela fala isso 3 vezes. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Na verdade, eu sou muito monstro.
Porque se eu tô aqui hoje é porque eu errei pra caramba. Se eu tô aqui, tá todo mundo aqui, é porque eu fui péssima. Como mãe, como ser humano. Pra mim isso é um ato de sinceridade. Se, diante do que a gente não pode mudar o que aconteceu, não tem o que fazer. Matar a criança. Vamos supor que ela estivesse negando, que não assumisse a responsabilidade, ou mesmo assumindo a responsabilidade, colocasse a culpa na droga, no álcool, na influência. Ah, meu Deus, a Bruna colocou uma arma na minha cabeça e me persuadiu e etc, sei lá, me fez cometer o crime. Sendo que ela tem responsabilidade direta, esse espírito, quando desencarnar, ele sai da vida com um peso 100% maior do que o peso que já está. Leve, ela não vai sair. Não que não seja possível, tudo é possível, mas é bem improvável que saia leve, dadas as circunstâncias. Ela vai sair pesada, mas ela dobraria esse peso se ela não tivesse essa pequena coragem de, neste momento, assumir alguma coisa de maneira mais sincera. O texto flui, ela de fato é convincente nesse instante aqui. Isso na minha opinião. Ela tem, ao olhar nos olhos dela, mudando um pouquinho de contexto, uma dose de peso. Se eu for colocar os três, tem uma foto dos três. Vou abrir aqui essa foto. Então eu olho bem nos olhos. O menino é que quando você é criança, se tende a estar mais leve, mas a alma pode ter um pouco de peso. Quando eu falo peso, não significa que ele tenha sido mal, que ele tenha sido um psicopata. Não significa isso. Peso a gente tem, cada um tem em alguma proporção. Algum peso de mágoa, alguma dor, alguma tragédia, seus erros, porque a gente está na Terra, a gente erra. Mas é uma dose tão leve que mal dá pra ver. E também ele tá muito debilitado nessa foto, o que também não ajuda muito a ver a alma, porque o físico tá muito em primeiro lugar pra mim, tá? A mãe, ela tem peso e ela tem, eu não vejo, eu posso durante o vídeo acabar vendo, mas ela tem no olhar dela um pouco de dureza. E ela é o tipo de pessoa, pra mim, o tipo de espírito que não tem personalidade. É o tipo de espírito que não sabe o que faz, não sabe se está certo, não sabe se está errado e é facilmente influenciável. Inclusive, eu suponho que se não foi nessa vida aqui, em outra vida, esses dois já ficaram juntos, ela, que é a namorada, mas que foi ele, porque foi homem, e foi homem, eu acho que é a primeira vida ainda que é mulher, porque é muito masculino a aparência, tá? É masculino demais, inclusive. A voz não, mas é masculino demais. Ele pode ter influenciado de maneira indireta nessa situação no seguinte sentido, não contra o menino, mas contra ela mesma. A sensação que dá, eu até há pouco estava falando com a mama, a sensação que dá é que ela pode ter ameaçado a mãe. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, pode não ter sido nesta vida. Como se fosse algo que tivesse no subconsciente. Isso talvez explicaria uma mudança de comportamento, fora o fato de ela não ter uma personalidade forte, né? Agora ela deve ter entendido o que é ser personalidade forte, porque ela entendeu que ela é um monstro. Que é muita covardia o que foi feito. Mas mas é que eu olho, vejo ele, é mais fácil de ver a figura masculina, uma figura com muito ódio, uma figura de muita inveja, sobretudo, e um grande manipulador. Isso foi em outras vidas. Talvez tenha nascido mulher nesta existência para parar de cometer crime que antes lhe era mais fácil na figura masculina pela força física e por países que já andou que favorecem certos atos. Isso eu tenho certeza. Dado o peso que está nos olhos dela, Bruna. E a mãe, digamos, obedeceu. Se iludiu e se perdeu. E aí acabou colocando para fora o lado ruim dela. Mas acredito que se não fosse ele, ou se pode também ser uma outra pessoa, né, que tem essa força de influência sobre ela, mesmo que não seja algo tão declarado. Voltando pro vídeo da mãe, porque se eu tô aqui hoje eu errei pra caramba. Essa aí ela... Ok, menos mal que ela entendeu, mas é isso que eu quero dizer, só cai a ficha nesse momento. Ela vai contando a situação, então ela discorre com mais emoção, de fato. Ela entrou, viu a Bruna em posição.
Assim, ela não me convence, eu não sou testemunha, né? Também isso é irrelevante, essas duas já estão condenadas. Eu acho que isso eu trago para cá a título de reflexão para nós, para a gente entender um pouco esse contexto. Agora, outra parte desse caso que é de chocar o coração, e aí segurem-se, porque o conteúdo é sensível, que são as ameaças que essa Bruna fez para com o menino Miguel. Porque daí eu acho que daí ela vai cansar, vai me levantar, me colocar aqui dentro pra eu sentar. Ai, meu pai. Vocês conseguem perceber na vozinha dele o medo que essa criança tava? E desculpa, gente. A gente merece viver. Todo mundo merece. Assim, eu sou crente nisso, do merecimento da vida, de ter uma vida próspera. Mas neste caso, com certeza essa alma está em melhores mãos hoje, após seu desencarne. E elas que achavam que tinham sido atrapalhadas, que o menino tinha atrapalhado o namoro das duas, não parece a vocês que essa Bruna só queria se vingar desse menino? Não parece para vocês um caso? Nossa, quando as cenas me vêm de supetão, mano, eu gostaria às vezes de saber antes. Não parece um caso de disputa de mulher, de dois homens disputando uma mulher, e aí uma fica com tal homem e aquele jura vingança porque não foi o escolhido? Suponha que em outra vida tenha sido exatamente isso. Eu tive um flash muito rápido, mas suponha que tenha sido mais ou menos isso. A mãe como a mulher em questão, o rapaz como um menino, o menino, né, filho dela hoje, como um rapaz que a mãe se apaixona e tem o outro cara, que é essa Bruna. E ela acaba escolhendo aquele rapaz e não o homem que a Bruna foi. E aquilo fica com desejo de vingança. E aí tem a oportunidade de se vingar, porque a criança é indefesa. Ela tem uma natureza muito covarde. E aí eu quero pegar o vídeo da Bruna falando em alguns trechos. Muito rapidamente, para poder contextualizar um pouco, ela vai contando aqui que o menino já tinha sido torturado, tipo, o menino já sofria maus tratos antes da existência dela, né? Foi isso que eu entendi. 2020 e morou em 2021. Ele não passou o Natal e Ano Novo comigo, então foi em 2021. Mas ele já era torturado em Porto Alegre. Daí, ela começou a bater nele. Daí a minha mãe presenciou uma cena que ela tava pintando as unhas da minha mãe. E aí ela pediu um favor pra ele e ele não fez. Ela pegou meu chinelo Raider e jogou nele. E aí ele se abaixou. E aí deu no vidro da casa da minha mãe. Daí minha mãe brigou com ela e minha mãe disse que ia ajudar ela a ensinar. Ela disse que o filho era dela, que ninguém tinha que se meter. Daí minha mãe largou ela de mão. Aí ela e minha mãe começaram a se picar, porque não sei se tem massagem ainda dela, mas ela e minha mãe começaram a se matar. Minha mãe não queria mais ela em casa. Daí eu peguei, a gente teve que sair do apartamento por causa do meu irmão, que ele tem... Ok. Ela vai contando esse episódio, eu não tô nem aqui pra saber se isso é verdade ou não. Acho que o fato da mãe já bater na criança, eu arrisco dizer que isso deva proceder, sim. Porque se fosse uma mãe isenta de violência, a partir do momento que ela sabe que outra pessoa está castigando, está sendo mais severa na educação da criança, ela ficaria mais em choque. E ela aceitou mais fácil porque ela já tem essa energia. E tanto é, né, gente? A gente atrai muito daquilo que a gente é também. Tem essa versão da história. Nesse caso, me parece também que essa mãe atrai o espírito. Mas isso aí é uma questão de vida passada, né? E tinha coisas para serem resolvidas, uma outra chance dos espíritos se entenderem, mas mesmo assim ele não prospera. Só que, observe uma coisa. No estudo desse espírito aqui, que é Bruna, ela tem um olhar pesado. Ela tem um semblante e uma postura masculina, enfim, ok. Mas a voz é muito feminina, é uma contradição. É como a pessoa quando ela ainda não consegue estar plenamente naquele corpo. O espírito ele tem brigas internas com aquilo que ele traz como carga energética ao corpo que lhe é oferecido nesta atual existência. E se minha leitura procede, que sempre foi homem e agora veio mulher, é porque tem uma necessidade de adaptação e de mudança de ciclo. E aí fracassa. Fracassa porque encontra um algoz, possivelmente encontra aquele algoz que é a criança, só que no corpo de uma criança. O espírito, cheio de desejo de vingança,
faz o que pode fazer, que está no seu acesso, para poder se vingar daquela pequena alma. No caso, me parece ser esse o caso de ambos, aonde ela mostra falsidade, neste caso. Esse espírito, para mim, mostra falsidade. Ainda que, claro, em alguns momentos ele vai falar a verdade no tribunal, não é sobre a fala que eu estou dizendo, é a leitura da personalidade. Ele não é tal qual a mãe não tem uma personalidade forte e deveras consciente, esse espírito ele titubeia muito dentro de si. E aí agora, eu não vi todo o júri, estou pegando alguns trechos de acordo com essas falas aqui. Mas de todas as falas que eu vi, ele sempre tenta tirar da reta, né? Assim que se fala, tenta tirar o seu da reta. Tenta jogar, olha, eu tenho culpa, mas não é tanto assim, entendeu? Aonde ele mostra mais covardia ainda, esse espírito, me refiro a ela. Ela mostra mais covardia ainda. E é coisa de gente covarde bater numa criança dessa maneira, castigar. E as torturas psicológicas que esse menino sofreu com esse caderninho em que ele escrevia frases. Ele escrevia frases como: eu sou um idiota, não mereço a mamãe que eu tenho, eu sou ladrão. Por que ladrão? Olha, eu não tinha lido essa frase ainda, tinha visto algumas num vídeo. Isso eu não tinha visto. Ladrão? Tá. Que roubou a mulher? Será que foi isso? Eu sou um filho horrível. Nossa, eu não presto. Meu Deus, gente, por favor. Isso é uma grande covardia. Uma grande covardia. E voltando aqui, mais uma vez. Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te já, eu te desmonto a pau. Alguém ficou nervoso comigo também? É muito fácil ser forte diante do mais fraco. É muito fácil se sentir grande humilhando. E é muito fácil bater em quem não pode se defender. Covarde, covarde, covarde. Não consigo achar outra palavra. E covardia é de fato uma característica de pessoa que tem inveja. Que a pessoa que tem inveja, geralmente, ela inveja aquilo que você tem, quem você é, a força que você tem para lutar. Aí de repente você aparece com coisas materiais e você acha que a inveja é da coisa material. Mas não é da coisa material que a pessoa tem inveja. É da tua capacidade de ir atrás daquilo. Porque ela não tem. Ela prefere ficar na preguiça. Enquanto você trabalha, o outro está na preguiça. Enquanto você trabalha, se esforça, põe a cabeça para pensar, é criativo, busca saídas, o outro está lá esperando que você dê um caminho. Aí vem a inveja. E aí quando você aparece com uma coisa a mais, a pessoa te destrói muitas vezes num olhar. Por isso que devemos manter sempre as nossas orações na mais alta vibração, os nossos cuidados, porque essa inveja é real. Aqui neste caso, colocou a mão na massa, né? Foi físico, foi psicológico, foi físico, mas em muitos casos é só o olho gordo, como se diz. Se você é pai ou mãe, tem criança, né? Tem criança, sobretudo criança, né, gente? Os mais indefesos aí. Adolescente também tem que cuidar, tem que ficar com o olho bem atento. E você tem um namorado, você tem uma namorada, o pai daquela criança vivo, que vocês não estão mais juntos, mas né, o teu ex-parceiro, ex-parceira vivos, mas vocês estão divorciados, estão separados. A responsabilidade de fato de você cuidar daquela criança, daquele adolescente, é sua. Ouvir opiniões são bem-vindas. Sempre são bem-vindas. A partir do momento que essas pessoas que deem opiniões a você, elas têm alguma luz. Fora isso, você tem que sempre peneirar aquilo que dizem para você. E nunca, em circunstância nenhuma, delegue a educação de seus filhos para qualquer outra pessoa, que seja, até mesmo para a escola. A escola, ela é responsável pela educação formal. Mas pela educação informal, o que é informal, Fernanda? Bom dia, boa tarde, muito obrigada, muito obrigado, me desculpe, por favor, com licença. Você cuida das suas coisas, o outro cuida das coisas dele. Não entra na casa dos outros e vai abrindo a porta do quarto, a porta do armário, a porta da geladeira, que tem criança que é assim, solta, que não tem educação. Você faz isso na sua casa, na casa do outro você não faz. Pequenas coisas que faz com que essa educação se torne mais aflorada. Isso é responsabilidade dos pais, dos responsáveis, dos tutores. Não é de responsabilidade da escola. A escola está lá para ensinar outras coisas. Está lá para você estudar matemática, português, aprender a falar bonitinho, fazer atividades esportivas, artísticas, enfim. Essa é uma grande diferença. E ela deixou solto, deixou a outra cuidando do filho.
E sobre isso, espiritualmente falando, ela também vai pagar. Não só por aquilo que aconteceu, pelo ato de covardia, da maneira como a criança foi morta, o corpo jogado no rio, o corpo até agora não foi encontrado, colocado numa mala. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu não consigo lidar com a ideia de abandono de bicho. Imagine com criança, pelo amor de Deus. Cuide do que é seu, a responsabilidade é sua, das coisas que você assume. Se é para ser homem e mulher, vamos até o final, sendo aquilo que tem que ser. Encerro meu vídeo por aqui, quero saber a sua opinião sobre esse caso, o que você acha que possa ter acontecido em vidas passadas sobre eles. Deixa aí nos comentários. Gratidão pela sua companhia, gratidão por estar sempre aqui comigo. Deixe seu joinha. Beijo da Fê, fiquem com Deus. E que a espiritualidade, e eu sei que está, que esse menino já foi bem recebido e está num bom lugar. Gratidão. Até o próximo vídeo.